Pessoal, boa tarde. Vocês estão me vendo, estão me escutando bem? Sim. Em primeiro lugar, eu queria publicamente agradecer a participação de Mariana e de Luíde dessa live por prontamente terem aceitado o convite. Para quem não sabe, eles são os capistas de cristal e a gente nunca teve uma conversa diretamente, a gente só se falou por mensagem. Então, para mim está sendo um prazer estar aqui conversando com vocês publicamente e conversar sobre esse trabalho de vocês, que é um trabalho incrível. Então, eu já queria começar pedindo para vocês se apresentarem para a gente, para o pessoal, para a gente deixar aqui na gravação quem são vocês, o que é que vocês fazem, e a partir daí a gente já começa o nosso bate-papo. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo que está chegando na live. Nós somos Mariana e Luíde. Trabalhamos principalmente fazendo capas de livros, mas nós também fazemos ilustração para jogos, ilustração no geral. E nós fizemos a capa de Cristalo, tanto do primeiro livro quanto agora do segundo na sequência. Nós ficamos muito felizes de fazer parte da live, Rafael. Muito obrigada pela oportunidade. E também por poder continuar fazendo esse trabalho visual junto com você. Perfeito, perfeito. Eu só tenho a agradecer a vocês, sou muito agradecido, porque eu digo para todo mundo que vocês deram cores à minha história. Vocês que deram vida à minha história. E eu acho esse trabalho de vocês fantástico. Eu acho que o trabalho de artistas, não só de capistas, mas de artistas que trabalham com arte digital, eles têm que ser mais valorizados, a gente tem que debater mais sobre isso. E daí a importância da nossa live. Para quem não me conhece, se tiver alguém na live que não me conhecido, eu sou Rafael Frame, eu sou autor da saga Cristalo. E esse livro aqui é o primeiro livro que Mariana e Luíde fizeram, a capa das Jornadas Paralímpicas das Fronteiras. E em breve a gente vai ter o livro físico do volume 2, A Nova Ordem Mundial. E eu queria já começar o nosso bate-papo, pessoal, pedindo para que vocês explicassem a profissão de vocês. Que normalmente se chegar para as pessoas e falar sobre um capista, muita gente não vai saber o que é. Fale aí, o que é um capista e como começou essa carreira de vocês? Como é que vocês se tornaram capistas? É bem engraçado, porque ainda hoje, quando eu vou nos lugares que a gente vai, as pessoas ficam, como assim vocês são capistas? Essa profissão existe? Esses jovens têm profissões tão estranhas. Mas, na verdade, é uma profissão que existe desde a Idade Média. Desde que existe o livro, a capa existe. Então, os monges copistas já faziam isso na Idade Média, faziam as iluminuras, que eram a diagramação, e que até hoje continuam, né? Enquanto existe livro, vai ter que existir a capa. E aí, basicamente é isso. A gente faz a capa do livro em conjunto com o autor para conseguir que a capa seja a primeira visão que o cliente, a pessoa vai ter sobre aquela história, aquele universo. E a gente tenta sintetizar visualmente o que a história propõe. Então, cada capa tem que ser diferente uma da outra, porque as histórias são diferentes também. Acho que é isso, né? Nossa profissão nasce muito desse esforço constante de tentar dar materialidade a essa ideia que a gente pega do autor, né? Que o autor apresenta a gente, e a gente tentar, como você falou, dar cores a esses universos, dar forma e tentar inserir mesmo essa história no real, no material. Perfeito. Eu acho, inclusive, que assim, o livro, ele é uma mídia que ela é muito difícil de você conseguir prender a atenção do leitor a curto prazo. E aí a gente precisa de ferramentas para que sirvam de porta de entrada para o leitor se apegar à história. A primeira, assim, o cartão de visita do livro é a capa. Então, exatamente, antes de você olhar o livro, olhar se a história vale a pena ou não, você visualmente vai ver a capa. Se a capa lhe chamar a atenção, já é o ponto positivo. E aí depois, quando você abre a diagramação, já é outro aspecto que chama atenção. E o primeiro capítulo. Se você conseguir pegar o leitor nesses 3 pontos na capa, na diagramação e no primeiro capítulo, aí você consegue convencer ele a ficar com você. Mas um livro que não tem uma capa bonita, uma capa que chame a atenção, já começa como se fosse causando uma má primeira impressão. Por mais que a gente tenha esse brocado de que não julgue o livro pela capa e tudo mais, a capa é o cartão de visita do livro. Então é algo que eu nem sabia que existia desde a Idade Média. Desde a Idade Média existe e é uma profissão que é muito tradicional, muito antiga, mas que as pessoas não comentam tanto. E aí, justamente falando um pouco mais da profissão, eu queria perguntar a vocês, como é que começou isso? Porque
Não existe faculdade para você se tornar capista. Eu, por exemplo, vocês são os únicos capistas que eu conheço, então não tem alguém que vai abrir as portas para vocês. Imagino que é uma profissão que, assim como a profissão de escritor, você tem que batalhar muito para conquistar o seu espaço e muitas vezes você tem que conquistar sozinho. Você vai conquistando a partir de trabalho que você vai fazendo e não é difícil, não é fácil de entrar. Contem um pouquinho da história. Como é que tudo começou? Como é que vocês decidiram se tornar capistas? Como é que foi isso? Na verdade, a gente se conheceu no ensino médio. O Luigi tinha uma mesa digitalizadora e eu gostava de escrever. A gente sempre gostou muito de ler, na verdade. E aí ele me incentivava a começar a desenhar, para desenhar meus personagens dos livros que a gente construía junto, né? E aí eu acabei comprando uma mesa e comecei a desenhar. Daí a gente se formou na escola, fomos fazer faculdades em lugares diferentes. Mas esse sonho de produzir arte, seja literária ou visual, sempre continuou. E aí, quando a gente começou a morar junto, ano passado, a gente decidiu abrir a Kibo Creations para construir esse estúdio de arte digital. Cada jornada como capista, eu acho que tende a ser diferente, né? Nós somos duas pessoas do interior do Nordeste. Aqui é bem raro a gente ouvir falar nisso, porque não tem grandes editoras, né? Tem algumas surgindo, como a Corvus Indie. Mas isso não era algo que ficava no nosso imaginário porque a gente não sabia que existia também. Mas a partir do momento que a gente começou a postar nossas artes na internet, por causa dos nossos livros, as pessoas começaram a pedir para que a gente fizesse arte para a capa delas. E eventualmente a gente acabou se tornando sem nem a gente ter tido um plano para isso. Foi uma coisa bem natural, na verdade. Eu acho que até também é um ponto importante esse que você tocou em relação a um curso, algo institucional, né, para formar capistas. Eu acho que esse é uma falta dos cursos de artes. Mariana é aluna de artes visuais e a gente sempre conversa sobre isso, de que os cursos ainda não conseguem visualizar, principalmente a arte digital, como algo a ser ensinado ou como uma nova mídia de arte mesmo, né? Então, está sempre voltada mais para uma questão tradicional, o curso de Belas Artes principalmente, mas ainda assim o curso de Artes Visuais, que é um pouquinho mais atualizado que o de Belas Artes, né? Lida com a mídia digital, mas não ainda nesse sentido. E eu acho que faz muita falta. Daí Concordo. não existe uma profissão, não existe um curso específico, mas tem curso de design gráfico, de artes visuais, Belas Artes, que podem ser uma porta de entrada para você que queira saber mais sobre isso. Mas não vai te ensinar tudo, né? É como você falou, vem muito dessa Ele não lhe questão prepara para ser capista, né? Isso, for caso. E vem muito dessa questão da prática mesmo. Como a Mariana falou, eu tinha a mesa digitalizadora antes dela, né? E quando eu conheci o que era uma mesa digitalizadora, foi aquele estranhamento, né? De que, nossa, dá para eu digitar aqui, ou para eu desenhar aqui, e o desenho vai aparecer ali no computador. Era surreal. E como é que foi isso, Luiz? Assim, quando é que primeira vez que você viu uma mesa digitalizadora e decidiu, vou comprar uma mesa digitalizadora? Como é que foi isso, cara? Do hábito de desenhar desde pequeno. Mariana também tem a mesma história. E aí, andando pela internet, eu não lembro o nome do artista especificamente, mas eu vi ele fazendo um review sobre uma mesa digitalizadora. Eu não sabia nem o que era. Aí eu abri o vídeo e aí ele falou sobre o que era, né? Aí eu entendi de onde vinham aquelas artes digitais dos jogos que eu jogava, de alguns livros que eu lia. E decidi comprar quando apareceu uma promoção no Natal. Acho que a mesa que eu comprei nem é fabricada mais. Acho que estava uns R$300 da Wacom. E aí depois até acabei perdendo o contato com o desenho, dificuldade financeira, etc. Resolvi vender a mesa. E aí foi mais ou menos quando eu conheci Mariana, né? Falei com ela sobre a mesa. Mariana enchia meu caderno da escola de desenho. Desenhava. E aí eu falei para ela sobre a mesa, ela acabou comprando também. E eu acabei me distanciando bastante mesmo do desenho. Fui para Salvador fazer faculdade, já bem fora desse aspecto das artes, né? E aí depois desisti dessa faculdade e agora a gente foi fazer faculdade juntos em Cachoeira. Mariana dentro do campo das artes, eu fui para Ciências Sociais. Mas aí
por ter esse contato com Mariana mais próximo, a arte sempre estava presente na minha vida. Então, no tempo livre, eu pegava o tablet, fazia algum desenho, ou ia para o computador e fazia algum desenho. E aí surgiu o estúdio agora nesse contexto pandêmico. Caramba, Inclusive, pode falar, pode Maria. falar. Inclusive, a arte visual que a gente produz na Kibo, ela tem muito a ver com as ciências sociais que o Luiz estuda também, porque, como por exemplo, no projeto de Sertão Punk que a gente tem, que foi um movimento criado por Gabriele Diniz, ela de Sá e Alex Silva, e a gente gostou muito dessa ideia, a gente acabou querendo fazer uma estética visual para o movimento, e a ciência social acabou incorporando perfeitamente nisso. Então, a arte também é um prisma de estudos, de conhecimentos. Com certeza, com certeza. E voltando um pouco assim para a história de Luigi, eu fiquei impressionado então com a sua história, porque não é todo mundo que vê uma coisa na internet, uma coisa que é cara, e pô, vou comprar aquilo, e assim, não é barato, você compra online sem saber se vai prestar ou não, e vou trabalhar na arte digital. Não teve ninguém que ensinou a vocês, assim, diretamente. Não teve... Eu imaginei, pelo menos, que você conhecesse alguém que tinha uma e a partir disso você... vou comprar pra mim. Foi na cara e na coragem, então, que vocês começaram a fazer arte digital. E, basicamente, então, vocês são autodidatas. Vocês começaram... Claro que hoje vocês fazem cursos e tudo, mas vocês começaram como autodidatas, um ajudando o outro para ter esse crescimento. E vocês começaram pensando em fazer capas de livros ou vocês começaram a fazer... pensando em fazer desenhos de personagens, desenho de personagens da cultura pop, conhecido, imitando outro artista. E como é que foi essa evolução? É engraçado porque desde criança a gente costuma desenhar, né? Mas quando a gente cresce, acaba perdendo isso por causa de pressões exteriores. Mas na minha casa, minha mãe, meu pai e minha irmã sempre me incentivaram muito. Eu ficava copiando o dia todo, quando eu era criança, os desenhos da minha irmã para aprender, porque eu não sabia nada e ela sabia muito. E aí, quando eu conheci Luigi, isso só foi se intensificando mais. E, a princípio, a minha ideia era fazer desenho de meus personagens de um livro, mas também eu já ficava imaginando como ia ser a capa, que ia ser capa dura, que ia ser isso e aquilo, e eu nem acabei de escrever o livro e ficava pensando essas coisas. E acabou sendo muito natural, porque eu gostava de observar as capas de livros, principalmente de Percy Jackson, Harry Potter, e aquilo me enchia os olhos demais. E eu queria fazer algo parecido, mas eu não sabia como. Minha experiência já é um pouquinho diferente da de Mari, né, com desenho. Eu também tinha o hábito de desenhar quando era pequeno, mas não tinha muita motivação assim de ninguém ainda. E é isso, essa questão da mesa digitalizadora, porque foi até uma forma de me reaproximar do desenho, né? Eu vi ali um jeito de conseguir dispensar meu tempo no computador fazendo arte, algo que eu gostava e que eu tinha parado de fazer, né? E aí a mesa digitalizadora serviu muito para isso, para trazer a arte de volta para minha vida. Depois aí... Pode falar. Depois eu tenho uma pergunta sobre a mesa, é uma pergunta técnica, mas continua. Então, aí a mesa, para qualquer pessoa que tem ou que pensa em comprar, é aquela dificuldade no início, porque é totalmente diferente do que você pegar um papel. Era isso que eu ia perguntar, se é muito diferente do desenho do papel. É totalmente diferente, né? E para você se acostumar demora bastante, inclusive muita gente desiste por causa disso. E eu largava e voltava várias vezes, assim, por conta dessa frustração. E é isso aí. Depois, agora, nesse contexto mais profissional de fazer arte, eu já voltei tendo muito da experiência de Mariana como base, né? Porque eu me afastei, como eu falei, e ela continuou fazendo arte, inclusive se tornou capista, enquanto eu estava fazendo outras coisas. E aí, quando eu volto, Mariana já tem toda uma base de diagramação, de como colocar as coisas na dimensão certinha. E eu aprendo até hoje. Né? Meu contato com a arte era muito mais dessa... vou fazer meus desenhinhos aqui que eu gosto e... Eu acho que a sensação deve ser muito parecida com a de escrita, então, com a relacionada à música, a sensação relacionada à arte. A gente não procura a arte primeiro com o intuito profissional. A gente procura a arte como uma forma de terapia, de certa forma se desvincular do mundo real, dos nossos problemas, para a gente tentar ir para um local mais seguro, um local onde a gente se sente bem. E isso funciona como uma válvula de escape. Só que aí, quando isso evolui e se torna algo profissional, como o caso de vocês,
você começa a juntar o melhor dos dois mundos, ao ponto de que você começa a ver que tem um caminho por aí, que é muito difícil no contexto brasileiro. E aí, Luiz, você falou que você se afastou um pouco, mas Mariana começou mais a entrar, começou essa carreira de capista através dela. E eu queria te perguntar, Mariana, você postou as suas artes, você postou onde? Foi no Facebook, foi no Instagram? Quem foi que, assim, como é que foi esse contato de outras pessoas? Outras pessoas pediram para você fazer desenhos e como é que isso evoluiu para uma primeira capa de um livro? Então, eu postava primeiramente nos grupos de Facebook as artes para divulgar o livro do Wattpad. E eu tinha Grupos um canal no YouTube. de escrita ou grupos de arte? De escrita. Isso. Aí eu tinha um canal no YouTube onde eu fazia resenha de livro também, quando eu era mais nova. E acabava que muita gente ficava vendo, assim, né? Principalmente escritores. E aí eu comecei a receber bastante pessoas falando que gostaram, que queriam encomendar essa arte. Mas não era nada muito específico, assim. Eu postava mais para os meus amigos, os meus pais ficarem vendo. E aí eu também comecei a postar no Instagram, as pessoas começaram a chegar. E quem me ajudou muito nesse processo foi a editora Pendragon, porque foi a primeira editora que me contratou para ser capista deles, né? O meu primeiro trabalho com a capa física foi para eles. E eu não sabia Eles que nada. entraram em contato contigo. Isso. Teve um edital que estava aberto para precisando de um capista e aí eu fui aceita. Mas nessa época eu não sabia nada de como fazer um livro físico, porque eu só fazia e-book até então. E aí eu precisei de muita ajuda de outros capistas mais experientes, é claro. Principalmente da Mirella Santana, que me ajudou muito a entender como é que se formata um livro, até ele se tornar realmente um arquivo que possa ser impresso. A Mirella era também a capista da Pendragon, né? Quando eu entrei em contato, pra quem não sabe, quando eu entrei em contato com Mariana, eu acho que era a época que o Luigi estava um pouco mais afastado, tanto é que a capa do Jornadas Paralelas Fronteiras foi feita só por Mariana, e aí depois o Luigi voltou e vocês criaram o estúdio. Quando eu entrei em contato contigo, Mariana, para fazer a capa do Jornadas Paralelas Fronteiras, foi por conta da Pendragon. Eu conheci o Instagram da Pendragon, e a Pendragon, ela, quando postava as capas, ela dava lá os créditos, claro, para os capistas dela. Aí tinha você, tinha a Mirella, que eu acho o estilo de vocês bem parecido, só que eu notei uma diferença entre os estilos de vocês duas, que eu preferi, na hora de analisar, entrar em contato primeiro com você, e aí a gente conseguiu fechar aquele pacote maravilhoso para os Jornadas. E aí você foi a única capista que eu entrei em contato, porque você era a minha primeira opção. Se eu não fechasse com você, que eu entraria em contato com outros capistas. Mas eu notei uma diferença, assim, apesar das capas de vocês serem parecidas, me corrija se eu estiver errado. Eu notei uma diferença muito interessante, que você e Luigi, vocês criam a capa do zero. Vocês, de fato, desenham tudo. E a Mirella, pelo que eu percebi, ela trabalha com sobreposição. Eu não sei se ela desenha também, mas ela trabalha muito com sobreposição de imagens. Ela pega imagens de bancos de imagens e vai colocando uma em cima da outra e vai colocando efeitos para montar a capa. E aí eu queria perguntar para vocês dessa diferença. Vocês já trabalharam com sobreposição de imagens, dessa diferença de técnica de capa. Como é que vocês analisam esses estilos diferentes? A Mirella, ela costuma fazer manipulação de fotos, né? Enquanto a gente faz o desenho, a ilustração. Mas ela também, às vezes, desenha a critério do que o cliente pedir. E a gente faz um movimento contrário. A nossa prioridade é o desenho, mas entre as várias técnicas que tem no desenho digital, tem o photobashing, que é pegar uma foto e usar para dar textura a um desenho. A gente começou a fazer isso bastante ultimamente, porque é uma técnica que é usada em larga escala por cinema, jogos, para que fique mais realista. E isso causa um efeito bem legal, na nossa opinião, e agiliza um pouco o nosso trabalho. Então, a nossa prioridade é que fique com uma estética de desenho mesmo, mas com algumas técnicas que vão dar um certo realismo, uma certa textura a mais. E eu acho que isso vem também do que o autor está procurando para o livro dele, né? Porque tem gente que que acaba procurando a gente e tem em mente algo mais voltado para manipulação digital e não sabe a diferença, né, entre as ilustrações e a manipulação digital e acaba até às vezes se frustrando com o que a gente pode fazer ali. E então depende muito do que o autor quer, né, da estética que ele está procurando para a capa, etc.
Sim. Maravilha, maravilha. Inclusive, sobre essa questão da técnica, tem uma pergunta aqui no pé na página. Eu vou botar aqui, se vocês quiserem responder essa pergunta. O pé na página, ele perguntou aqui. A arte da capa é pensada levando em consideração o layout final ou o layout que vai se adaptar? O que vocês acham? A gente costuma fazer primeiro a capa frontal, que no caso é a capa que vai pro e-book, e depois a gente faz a capa completa, com a sinopse, orelhas e lombada. E aí a gente costuma pensar nela como um todo primeiro. A gente faz as thumbnails, que são pequenos quadrinhos com várias opções de como pode ser o desenho. E aí depois a gente vai fazendo esse recorte. Mas sempre pensando na capa como um todo, para que nada fique sem coesão, né? Até Que é porque... Pode falar. Não, só ia comentar que foi assim que foi com o Cristalo, né? Primeiro vocês fizeram a capa do e-book e aí depois vocês fizeram a extensão da capa completa. Inclusive foi em momentos diferentes, porque quando eu publiquei Cristalo, eu não sabia se ia ter o físico. Assim, eu esperava ter o físico, mas eu ainda não tinha certeza. Pode falar, cara. Não, é isso, até porque, principalmente quando a gente está pensando em desenvolver uma capa contínua, né? Da capa até a quarta capa. Algumas capas, elas podem se encaixar. A gente vai fazer a primeira capa ali, vai fazer essa primeira ilustração, e aí depois a gente faz uma outra ilustração totalmente diferente para a quarta capa. Mas na maioria das vezes as pessoas procuram mesmo essa ilustração contínua mesmo, da primeira capa até a quarta capa. Uhum. E mesmo assim, se forem duas ilustrações diferentes, elas vão ter a mesma paleta de cores, vão ter o mesmo padrão estético. Maravilha, maravilha. E eu tinha uma visão meio romantizada antes de entrar em contato com vocês acerca do capista, porque a gente não conhece direito a profissão mesmo. Aí eu ficava pensando, pô, a capa do livro, a editora, no nosso caso não foi uma editora, mas eu imagino que a editora, o capista ia ler o livro inteiro para escolher a melhor cena, e aí ele que ia chegar para mim e ia falar, olha, a melhor cena é essa, a gente tem que fazer a capa dessa cena aqui. Vocês têm essa experiência com alguns autores? Alguns autores, eles entram em contato para contratar vocês e ficam na expectativa que vocês leiam o livro inteiro deles para poder pensar na capa. Isso já acontece? Com certeza. Tivemos várias experiências assim, mas a gente sempre explica que, por causa da demanda, por exemplo, agora a gente está com 3 capas para fazer de livros grandes, de fantasia, não tem como a gente ler, né? São mais de 500 páginas, então, como o nosso prazo é sempre muito apertado, e a gente tem 1 milhão de coisas para pensar, a gente sempre pede o briefing primeiro, o formulário, que a gente elenca os pontos lá que a gente precisa saber, o que o autor está pensando, como ele imaginou os personagens, quantos personagens vão ser, qual é a cor da roupa, do olho, do cabelo, tudo isso é muito importante. E nesse sentido, a gente estava até conversando sobre isso, a gente gosta muito do briefing que você passa pra gente, porque ele é extremamente detalhado, é assim que a gente gosta. Porque dá menos espaço para o erro, né? A gente precisa saber como o autor pensou também. Eu acho que é até importante também falar para quem é capista ou pretende se tornar capista, de que se você vai trabalhar para uma editora, eu acho que ainda assim é melhor você ter seu próprio briefing, né? Do que você depender do briefing que a editora vai mandar para o autor e aí ela repassar para você. Porque quando você constrói seu briefing, você sabe quais são os pontos ali que vão ser determinantes para que você consiga fazer a ilustração. E é muito importante, assim, você cobrar mesmo do autor, da autora, que ele detalhe bem. Porque às vezes acaba acontecendo da pessoa, a gente coloca lá qual cena que você quer que seja representada na capa. E aí a pessoa simplesmente coloca um trecho do livro, mas não fala nada. Não fala quais são os personagens que onde eles estão. As características. Eu vou te ver aí pra... Exatamente. E isso acarreta muitos problemas. Porque, tipo assim, a gente vai lá, pega esse briefing aí que é superficial, faz uma capa, e aí envia essa primeira capa, essa primeira etapa, né? Porque a gente vai fazendo por etapas, vai mostrando primeiro a line art, aí a pessoa própria, a gente vai pra cor, etc. E aí quando chega lá na cor, lá na frente, aí a pessoa fala, não era essa a ideia, não era bem assim que esse personagem se veste, não é essa a cor do cabelo e tal, entendeu? E aí a gente tem que ficar voltando, refazendo, e é um trabalho. E aí fica ruim tanto pro autor quanto pra gente, porque o prazo acaba passando, a gente precisa estender para refazer de um jeito que o autor realmente goste, e aí acaba sufocando, né, os processos.
Já chegou a ter um trabalho assim que vocês disseram, não, não dá, não vou mais mudar, Não, vamos desistir, eu não aguento mais esse autor. Já, Olha, porque, eu já vi Mariana passar por muitas crises envolvendo na verdade, o meu primeiro trabalho, quando eu tinha, sei lá, eu tinha 17 anos, eu fui fazer uma capa para uma pessoa e ela odiava tudo que eu mandava. E aí eu comecei a chorar, não conseguia fazer mais nada. Eu passei vários dias inteiros fazendo e a pessoa nada de gostar do que eu fazia. Mas acabou que repassaram o projeto para outra pessoa. E aí também, isso foi muito antes, né? Quando eu não tinha experiência nenhuma de como chegar ao ponto que o autor realmente quer. Por isso que o formulário existe, inclusive. e técnica, manipulação digital e a ilustração mesmo, de que o autor procura o artista ali sem saber muito bem o que é que ele faz, né? E acho que é uma recomendação importante também para quem escreve, de que na hora de procurar o capista, se você for procurar aí na editora, de você olhar o portfólio dele, de você olhar o dela, você olhar as ilustrações que essa pessoa faz, o estilo dela, e ver se aquilo se encaixa na sua história. Sim. Porque não adianta você entrar em contato com a pessoa, contratar a pessoa e depois acabar fazendo o que essa pessoa fez com Mariana, né? De falar que não se encaixava. E era só uma questão de divergência de estilo, não é por isso. Essa pessoa estava procurando por isso. e já aconteceu de vocês, por exemplo, fazerem uma capa sem ter contato com o autor, se através da editora somente, vocês não fizeram em conjunto com o autor, já aconteceu isso? Nunca. Sempre que a gente trabalha com alguma editora, a gente pede um e-mail do autor, porque a gente gosta de ter esse contato. Porque às vezes a visão que a editora tem para a capa não é a que o autor quer. E aí o autor pode ficar frustrado, né, por ver a sua história de um jeito que ele não queria, que ele não imaginou. Daí a gente, nesses casos, costuma ter contato tanto com a editora quanto com o autor. Eu acho isso super importante porque tem muitas editoras, claro, eu sou autor independente, mas eu já analisei vários contratos das editoras que a editora coloca lá uma cláusula de que ela que vai definir qual é a capa e o autor não tem que interferir em nada sobre isso. Só que o autor é que criou aquela história e ele com certeza imaginou aquela história em determinado estilo, em determinada cena. E se você começa já com esse pé esquerdo, sem aprovação do autor acerca da capa, isso atrapalha tudo. É muito importante fazer essa colaboração. E eu agradeço também, fico feliz de saber que vocês gostaram do briefing, porque dá muito trabalho também. O que é o briefing? É um arquivo que o autor manda para o capista explicando como é que ele quer a capa. E eu tenho sempre a mentalidade de que o autor... Veja, a gente está no mercado que já é muito difícil. É muito difícil para o autor, é muito difícil para o capista, para o revisor, para todo mundo. É um mercado que não tem não gera muito dinheiro, exatamente. Então, você já não é muito bem remunerado. Por mais que a gente tente remunerar todos os profissionais e o autor ser remunerado de uma forma decente, não vou dizer nem ser bem remunerado, mas de uma forma minimamente decente, você tem que tentar ter a mentalidade de que você tem que facilitar ao máximo o trabalho para as pessoas. Então, quando eu mandei o briefing para vocês das jornadas, eu tentei ser o máximo mais detalhista possível. Só que, pode notar, eu até abri para comparar o arquivo do briefing dos jornadas e do segundo livro. Eu notei que no segundo tem muito mais página, tem muito mais detalhe. Basicamente, pessoal, o autor ele tem que dizer, olha, eu quero dessa cena. Aí você bota o trecho da cena. Aí você diz, ó, esse monstro aqui, eu acho que vocês podem tomar como referência essas outras imagens. Aí você vai dando os estilos do que você quer. Até o título do livro, eu lembro muito bem quando a gente discutir como é que ia ser o título aqui do Cristalo, eu te mandei a fonte do League of Legends. Eu disse, eu gosto desse estilo aqui. Então você tem que facilitar ao máximo o trabalho do autor para que, quando a capa fique pronta, não... Claro que muitas vezes você se surpreende, como o trabalho de vocês é muito bom, muitas vezes me surpreende positivamente, vocês entregam algo melhor do que eu esperava. Mas, para quando não é exatamente como você imagina, que esses sejam só ajustes pontuais para serem feitos. Porque eu tenho a noção de que quando você manda voltar para ajustar alguma coisa, é um trabalho a mais que a pessoa tem, que a pessoa tem, que não estava esperando. Claro que alguns ajustes sim, mas já fazer a capa toda, dizer que não gostou e tudo, é praticamente fazer uma capa nova. E você não, o autor, a pessoa que contratou vocês não estão pagando por 2, 3 capas, estão pagando por uma capa só. Então tem que ter essa noção de facilitar ao máximo. Mesma coisa que eu faço em relação, por exemplo, ao revisor.
não é porque eu contratei uma revisora gramatical que eu vou mandar um livro cheio de erros de português. Eu vou tentar mandar com o mínimo de erros possíveis para que ela não tenha tanto trabalho assim e consiga revisar, consequentemente consiga revisar o livro o mais rápido possível. Tem que ter essa noção de colaboração, que a gente está junto como time para crescer. E só para pontuar meus detalhes, se a gente avançar na pauta, pessoal, isso vai funcionar muito bem. Eu acho que isso funciona muito bem quando você encontra uma editora boa, que é uma editora que permite esse contato com o autor, e quando você encontra um autor independente que também tem esse espírito de colaboração. Mas nesse mercado, infelizmente, existem algumas editoras que elas batem de frente com o autor. Aí, como a relação do autor com a editora às vezes não é boa, consequentemente, a capista ele é contratado pela editora, e isso pode gerar um problema imenso em relação ao livro. Porque você já começa uma relação. O capista não tem nada a ver com a editora, e o autor, relação capista-autor, não tem às vezes a ver com a autora. Aí já começa uma relação tóxica, porque ela é a consequência da relação do autor com a editora. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção nesses detalhes, porque isso faz toda a diferença no final das contas. E vocês, como artistas, têm que ser também bater o pé muitas vezes. Olha, a gente vai fazer tantos ajustes, a gente não vai ficar mudando tudo, porque senão vocês não conseguem trabalhar em outros projetos. E nós não somos só capistas, né? Nós somos estudantes, nós somos várias outras coisas. A gente tem muita coisa na nossa vida, responsabilidades, então, como qualquer outra pessoa, né? A gente tá fazendo serviço, mas como qualquer outro serviço, como um banco, por exemplo, você não vai chegar lá e ficar pedindo várias vezes uma coisa que você poderia ter simplificado anteriormente. Então, a gente estabeleceu isso no nosso briefing. É uma dica também para quem quer ser capista, é deixar no briefing tudo bastante estabelecido, assim, quantas alterações você pode fazer, o tempo que você tem para fazer isso, deixar tudo o mais claro possível, porque também é um trabalho como qualquer outro. E são esses detalhes, assim, que acabam aumentando a qualidade do trabalho no final, né? Porque ninguém vai produzir bem estressado, é muito difícil, brigando. Perfeito, exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, pessoal, do Pé na Página também está perguntando se já aconteceu de o autor querer uma coisa, mas de acordo com vocês sair completamente diferente. Já aconteceu isso de quando eles detalharam? Eu imagino que isso aconteça quando ele não detalha, mas já aconteceu dele detalhar e mesmo assim não funcionar? Detalhando não, porque a gente passa o dia todo no Pinterest, basicamente, pegando referência. Às vezes a gente manda pro autor ver se é aquilo, aí depois a gente faz. Porque a gente precisa sempre desse diálogo. Quando não tem diálogo, é impossível que a gente imagine o que o autor pensou. A gente não pode adivinhar, né? Mas, tendo essa conversa, a gente sempre chega a um ponto em comum e consegue pegar as nossas ideias, a ideia dele, e transformar um produto em um livro mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que o máximo que pode acabar acontecendo é a gente tentar entrar em contato com a pessoa e falar, olha, isso aqui que você colocou talvez fique melhor dessa forma. Será que dessa forma não fica legal e tal? Sim. E outra coisa também que a gente conversou e que gostou em trabalhar com você, né? Porque você, ao mesmo tempo que você detalhava bastante, etc., você não tinha cabeça aberta para possibilidades. Para catar algumas alterações que a gente fazia e tal. E é muito melhor trabalhar assim. Eu fico muito feliz, eu gosto muito de trabalhar com vocês. Eu espero poder a gente começar a conversa, depois que passa esse lançamento do livro, começar a conversa com vocês pra gente fazer a capa do terceiro. Porque tem que fechar a trilogia certinho no mesmo padrão. E, assim, um segredo aqui que eu nunca revelei pra ninguém publicamente é de que já aconteceu tanto no primeiro livro como no segundo livro de eu ter combinado com vocês determinada arte conceitual, determinada arte da capa, e eu passo lá o briefing como eu quero e tudo mais, e aí vocês entregam algo que tá melhor do que eu pedi, e eu mudo o texto de acordo com a arte de vocês. Já aconteceu, do texto tá de uma forma, aí vocês mandam lá a arte conceitual, ou a capa, ou sim, mandam um resultado do que eu pedi de uma maneira um pouco diferente, e aí eu vou pegar essa forma aqui que eles fizeram e vou adaptar. Isso aconteceu, por exemplo, com essa pulseira aqui, que eu tinha pedido aqui para vocês fazerem de uma forma e tal. E aí, quando vocês mandaram para mim de um jeito, aí eu detalhei. Aconteceu com o cristal, aconteceu com algumas artes, que eu acho que gera mais fidelidade. E aí, muitas vezes, eu não mando o livro para revisão antes de fechar totalmente
as artes, vocês pelo menos o esboço das artes, porque tem alguns ajustes pontuais que eu vou fazendo no final, só para a gente criar essa maior fidelidade. Porque também tem um detalhe muito importante. Não só a capa, mas as artes conceituais que vocês fazem, as cenas também, elas garantem a maior imersão do leitor na experiência. E quando a gente consegue casar lá o texto com a arte, e aí a gente consegue essa experiência completa. A gente consegue gerar na leitura algo que muitas vezes trabalhar a imaginação é algo que muitas vezes a gente não consegue com coisas que são totalmente visuais. Quando você faz esse jogo aí de palavras com a arte, eu acho isso muito bacana, acho isso muito legal. Acho que ilustra também, né, o contato entre receptor e obra mesmo, assim, entre essa questão do que o autor passando por nossa subjetividade, etc. E sua descrição vai passar por esse processo e invariavelmente vai acabar sofrendo algumas alterações porque eu vou interpretar ela de outra forma. Então, acho que é saber dosar mesmo na relação capista, escritor, escritora, essas mudanças. Sim. Eu acho que você está certíssimo, Vitor. Você está certíssimo. E aí, avançando a nossa pauta aqui, eu quero adiantar um tópico da pauta e depois eu volto para a gente falar sobre capas especificamente. Eu queria que vocês explicassem o que é o Kibo Creations. Como é que foi essa ideia do Kibo Creations? Quais são os planos de vocês? Eu sei que é um estúdio de criação, mas qual é o projeto de vocês do Kibo Creations? Que é algo que começou no ano passado, não foi? Começou no ano passado ou foi nesse ano? Começou no ano passado. Como é que vocês pensaram nisso e qual a ideia de vocês para hoje e para longo prazo acerca do Kibo? A gente iniciou a Kibo Creations já pensando no nosso mascote, que é o Kibo, de mesmo nome do estúdio. A raposinha, e, na verdade, né? A raposinha. A gente se inspirou muito em nossos gatos, porque aqui em casa tem muitos gatos. E a gente queria fazer, primeiramente, uma campanha bem parecida com uma campanha de RPG, só que no Catarse. A gente ainda tem esse projeto, a gente nunca falou disso, inclusive. E aí a gente criou todo um universo baseado em RPG para que o Kibo pertencesse a ele. E aí a gente acabou ainda não conseguindo produzir os projetos do Kibo por causa de nossas demandas, né, de trabalho. Mas a gente tem muitos planos pela frente ainda, não só do Kibo, mas do Sertão Punk principalmente. E é isso, a gente ainda está desenvolvendo vários projetos em relação a isso. Eu acho que o estúdio, a gente até conversou bastante sobre colocar ou não no estúdio, porque às vezes as pessoas procuram achando que tem 100 pessoas trabalhando aqui. Isso somos nós. Mas nasceu mesmo do contexto pandêmico, assim, né? Porque me fez voltar mesmo para querer produzir arte, etc. Me fez ver mais como era o trabalho de Mariana, porque eu tinha mais contato com o que ela estava fazendo ali. E às vezes também faltava tempo para Mariana produzir alguma coisa, estava atrasando alguma coisa, eu ia lá fazer alguma coisinha. E aí, bora trabalhar junto logo. E aí, então, o Kibo, ele... Pode falar, Liz, depois eu complemento. Aí a gente acabou criando o estúdio nesse contexto mesmo. Acho que a pandemia serviu para aproximar a gente com a arte mediando assim, nossa relação. Então, o Kibo, ele não é só um estúdio de criação. Vocês têm projetos para criarem histórias do Kibo e gerar uma experiência parecida com a de um RPG para quem está lá acompanhando o Kibo Creations. Essa seria a ideia de vocês. A gente gosta muito de jogos, livros de fantasia, como a gente falou. Então, a gente tem sempre em mente esses projetos de criar um livro ilustrado, de criar uma campanha. E o Kibo foi o primeiro projeto que a gente começou a executar, de fato. Ele vem de um universo cheio de cenários, de outros personagens, envolvendo campanhas de fantasia. Mas a gente ainda não colocou isso no mundo, de fato. A gente ainda está especulando. Eu acho que a intenção de começar a construir esses projetos originais, ela se intensificou bastante depois que a gente conheceu o Sertão Punk. Com certeza. Até porque acho que para mim, assim,
acabou sendo uma forma de até ligar a minha formação, né? Porque em ciências sociais a gente lê muito, etc. E aí eu acabava me afastando desse universo das artes. Mariana estuda arte até em teoria no curso dela. E aí foi um jeito, assim, de ligar as duas coisas. Planetas, né? E de tentar produzir algo voltado para Nordeste, para a questão social do Nordeste, etc. E que reflete até a nossa relação entre ser artista e ser nordestino, né? E que tem algumas, você como escritor também nordestino deve saber, que tem algumas peculiaridades e tem algumas dificuldades que são próprias das pessoas desse lugar e que a gente com as pessoas desse lugar. Isso. Eu tenho o maior orgulho de dizer que Cristalo, de dizer que os livros são nordestinos e dizer que os meus capítulos são nordestinos. A gente tem que levantar, acho que, essas duas bandeiras. Tanto a bandeira da literatura nacional, porque existe um preconceito muito grande com o que é nacional, mas também a bandeira do Nordeste. E o Sertão Punk é um movimento, eu digo até que é um movimento, né? Um movimento que vai para esse lado e é muito interessante também. E que tem que ser defendido, tem que ser debatido. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais o movimento vai ganhar força. Eu acho que o próprio Nordeste... Eu não sei se vocês notaram, mas nas Olimpíadas, eu acompanhei nas Olimpíadas, quando um brasileiro ganhava uma medalha, a gente vibrava tudo porque era Brasil. Mas quando era um nordestino, Sim. a vibração ficava um pouco maior pela região Nordeste. E esse movimento... ele não aconteceu com, por exemplo, atletas de outras regiões do país. Eu vi, inclusive, até uma reportagem, acho que da BBC, que fala por que os nordestinos se autovalorizam tanto. Por que valorizam, assim, quando algum outro nordestino ganha e conquista alguma coisa. Por conta de toda essa história que a gente passou, de dificuldades, de todos os tipos de sofrimento que a gente teve na nossa região. E a gente tem que demonstrar, é importante que a gente demonstre que aqui também se produz muita cultura, que se produz muita arte e que nossa cultura é muito rica e que ela é muito autônoma. Aqui, o Brasil ele é muito grande para se restringir ao que é produzido lá no Sul e Sudeste. E que aqui também a gente fala sobre futuro, né? E que a gente fala sobre futuro fora desses moldes, assim, estereotipados, que a gente fala de futuro fora da miséria, que a gente fala de utopia, que a gente fala... que a gente escreve livros sobre, no seu caso, distópicos, mas... enfim, que a gente fala sobre futuro, que a gente não é uma região cristalizada no tempo e que a gente tem esse estereótipo sobre a gente, né? Que tem que falar necessariamente sobre o Nordeste na seca, da miséria, do coitado do Nordeste. Exatamente. Perfeito, pessoal. E avançando um pouco aqui também na nossa pauta, eu queria falar com vocês também sobre... voltar a falar sobre capas de livros. Eu acho que, por mais que a gente fale que o livro não é julgado pela capa, ele é julgado, sim, pela capa. A gente tem que... Quando a gente fala que não julga o livro pela capa, é uma mentira, na verdade. A gente não tem que se mentir, a capa faz toda a diferença. E aí eu queria mostrar para vocês duas capas do último livro que eu li e do que eu comecei a ler. A capa do livro que eu terminei de ler ontem foi essa capa aqui, Luz do Jedi. Não sei se vocês já viram. Para mim, é uma capa fantástica. Ela... inaugura um projeto de uma nova fase do universo expandido de Star Wars. E eu acho essa capa desse livro maravilhosa. Dos livros que eu tenho de Star Wars, é a capa mais bonita que eu já vi. E a capa chamou muito a minha atenção na hora que eu decidi comprar esse livro. Agora, o outro livro, que é o que eu comecei a ler de ontem para hoje, para mim isso é um crime. Não deveria ser feito isso. É isso aqui, ó. Você pegar a foto do pôster do filme e bota na capa do livro. Eu acho que isso é preguiçoso. Eu acho que você pega o livro... Eu fico lendo o livro tentando evitar olhar para a capa. Porque, por mais que você goste do filme e tudo, é uma outra mídia. Então, é diferente de, por exemplo, quando você pega o livro de Cristalo, ou então até esse livro de Luz Jedi, você imagina a cena com esses traços. Você se imagina nesse universo, por mais que não seja um universo live action, você se imagina a partir desse universo como se você estivesse assistindo um filme ou uma série com esses traços na sua cabeça. Quando você pega o pôster de um filme, eu acho que eles querem passar a sensação de que você lê o livro como se estivesse vendo aquele filme, mas não é. Não é a mesma coisa. Isso é um crime. Eu tenho um horror. Eu tento evitar comprar capas de livro assim, mas muitas vezes a editora não dá a opção. Você
tem que comprar só assim, porque só tem essa capa, e você não tem o que fazer. Eu queria saber a opinião de vocês sobre editores que fazem isso, como é que vocês se sentem em relação a isso. Para mim, eu acho até ofensivo para o capista. Eu acho que você, tipo, tirar o capista do jogado quando você faz isso. Toda ilustração vai se naquele universo, como você falou. E eu penso muito em quando eu era criança e ficava vendo as capas de Harry Potter. Eu parava de ler, fechava e eu ficava olhando horas para a capa, imaginando as coisas naquele universo. E era extremamente imersivo, porque você não tinha uma visualidade concreta, você tinha uma coisa muito subjetiva, era como uma interpretação de uma ilustradora, da Mary, sobre aquele universo. Então era maravilhoso, era como um sonho. E aí eu acho que quando você já tem uma imagem pronta, você tem menos espaço para imaginar, como é feito nas capas de filme, né? Que são baseadas em filme. Eu tenho aqui a gente tem aqui uma edição de O Nome da Rosa que tem exatamente esse mesmo problema, porque ela tem a capa do filme lá estampada. E acaba quebrando muito essa barreira da imaginação, eu acho. Eu acho que ter uma capa... Acho que prezar pela capa é muito importante para escritores independentes, porque vai ser a sua arma mais importante ali desse primeiro contato com o leitor. Porque, a nível de exemplo, essas capas que tem uma imagem do esse livro, ela já teve contato com essa história através dessa outra mídia e vai comprar por conta disso. Né? E o autor independente não, ele acaba nesse vácuo, né? Ele é desconhecido e ele tem que chamar a atenção do leitor de alguma forma. Acho que tem um exemplo muito bom aqui, que é meio de Mariana, que eu gosto muito de ler Dostoiévski, e eu compro as edições da editora 34. E Mariana odeia as capas da... Só que assim, eu compro por conta da tradução, né? Então eu tô comprando aquilo ali não por conta da capa, mas por conta da tradução. Só que se eu não tivesse, talvez, o conhecimento de que aquela tradução é a melhor, eu não comprasse porque eu também não acho a capa bonita. E também porque já são escritores inováveis, no caso de um escritor independente. E acho que é uma ferramenta muito importante para o escritor independente você prezar pela capa, por uma capa chamativa e que vai atrair. Uhum. Foi muito interessante vocês mencionaram, Lidia, essa questão do Dostoiévski, porque aí eu estava pensando, antes da gente começar a live da gente, sobre essa questão do quanto a capa vai chamar a atenção. E quando a gente entra no escopo de obras que estão em domínio público, qualquer editora pode publicar. Isso. Então, o conteúdo interno vai ser praticamente igual. Pode mudar, uma tradução ser melhor que a outra, mas a ideia é de que a história seja a mesma. Então, o que vai fazer a diferença, no final das contas, não é o conteúdo, vai ser o produto material, inclusive a capa. E aí vocês fizeram uma capa recentemente, Sherlock Holmes, que eu achei muito massa a capa de vocês. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência, se vocês puderem contar, claro. A gente ficou muito feliz de ter sido chamado pela Vitrola para fazer a capa de Sherlock, porque Luigi sempre foi fã de Sherlock Holmes. E foi o primeiro livro de autor já canônico que a gente fez. Daí a gente ficou extremamente feliz por ter esse reconhecimento do nosso trabalho. E também era uma capa que desafiou bastante a gente, porque ela foge um pouco do nosso espectro, que é de fazer principalmente capas infanto-juvenis, né? E ela não é voltada exatamente para fantasia, né? Isso. E aí foi muito legal, porque a gente explorou toda uma estética que a gente também adora, que é a vitoriana, uma coisa mais de mistério e... enfim, Londres de noite, noturna, foi muito divertido porque a gente teve essa outra oportunidade de mostrar outra faceta do nosso trabalho também. Maravilha, maravilha, pessoal. O Pé na Página aqui está perguntando se dá para ter uma ideia básica de valores. Eu acho que no Kibo eles teriam que entrar, vocês divulgam, né? Vocês têm tipo a capa do e-book é de um jeito, a capa completa é de outro jeito. Se quiser personagem, vocês podem comentar um pouco sobre isso? Não precisa dizer os valores expressamente se não quiserem, não. Mas assim, pode falar se vocês se sentirem à vontade. Fiquem à vontade. Mas contem um pouco mais agora sobre como vocês trabalham. Quais são os produtos que vocês oferecem. E aí, daí a gente já entra como é que vocês fazem mesmo a capa quando alguém contrata vocês. Eu acho que o preço foi até uma parte da pauta que a gente estava debatendo aqui.
que é muito importante para o autor, né, para o artista, é, é importante que ele cobre aquilo que vai fazer com que Considerar ele justo. sobreviva. É. Basicamente é isso. Você tem que cobrar um preço justo e que vai fazer você pagar seu aluguel no fim do mês, comprar sua comida e consiga viver, né? Já E é chegou o tipo autor assim, que perguntou, quanto é que é? Eu tava pensando em pagar R$ 50. Sim, pois 100 é, reais. né? Vou pagar o aluguel com divulgação, etc. é. Mas, enfim, essa questão, eu acho que o preço e vem muito de autoestima também, né? E a autoestima a gente vai desenvolvendo quando a gente vai estudando e a gente vai treinando a arte também. E para a gente poder treinar e estudar, a gente precisa de tempo. E aí vem também aquela questão que a gente até citou anteriormente, desse primeiro contato com a arte enquanto profissão. Eu acho que quando esse contato ele é compulsório, né, quando você vai para essa profissão, para qualquer profissão, com o intuito só de sobreviver, de ter um dinheiro ali para comer e viver, ela acaba se tornando um trabalho precarizado, totalmente precarizado. E é o que a gente mais vê entre os artistas, é isso. Você cobrando um valor extremamente baixo para fazer diversos trabalhos, e aí você acaba ficando sem tempo, sua arte fica estagnada, você não consegue avançar na qualidade do que você produz, e muitas vezes você não consegue nem tirar um valor bom ali para você reproduzir a própria vida, né? E aí, quando você vai ter contato com quem vai te contratar, a pessoa ainda vai querer desconto, assim, que são risíveis, assim, sei lá, como você falou, pagar R$ 50. E aí, não é dessa forma que funciona, né? É uma profissão, é daqui que a gente tira nosso sustento. E apesar de tudo, a gente compreende esse tipo de comentário, porque infelizmente é uma realidade um pouco impensável para um autor independente, às vezes pagar um certo valor, quando ele ainda tem que pagar diagramação, tem que pagar impressão. São muitas etapas, né? E a gente entende isso. Mas a gente também precisa valorizar o nosso trabalho, porque a gente tenta fazer sempre o melhor possível para ter um resultado assim que vai te retornar, inclusive quando você acabar tendo leitores por causa também da capa. E aí a gente fornece vários... A gente tem uma tabela de valores, como o Rafael disse, onde a gente coloca um preço para cada item. A gente tem de design de personagem, tem de uma ilustração com cenário, ilustração sem cenário, seu personagem, tem ilustração para capa, para e-book. E aí, para adquirir esse orçamento, a gente sempre pede que mande e-mail para a gente, porque a depender do projeto, a gente faz menos, faz mais, a depender da quantidade, da complexidade do prazo. E é isso também, a gente, eu e Mariana, a gente está sempre conversando e sempre atualizando a tabela de valores por conta dessa perspectiva que a gente leva em consideração, né? De que a gente produz muito para autor independente, majoritariamente para autor independente, e a gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem um orçamento muito grande. Então, às vezes, para determinado projeto, a gente pode sim entrar em consenso de um desconto, de um pacote ali com uma certa quantidade de ilustrações por um valor menor. E é isso, o autor ele não existe no vazio, né? No nada. É uma pessoa que tem cor, tem classe, e existe em algum lugar. Então, a gente tem que levar em consideração essa perspectiva. Eu queria, inclusive, passar um pouco da minha experiência com vocês, como é que eu vejo essa questão da capa. Eu acho, em primeiro lugar, que você não pode colocar pessoas no seu projeto que você ache que, por exemplo, por exemplo, eu chegar para um capista, vocês ou qualquer outra pessoa, e querer pagar R$ 50, R$ 100 por uma capa, como a capa de Cristalo, por mais que eu tivesse um artista que topasse fazer isso, eu ia ter total ciência de que ia ser alguém que iria fazer a minha capa mal. Não fazer a capa mal, mas a pessoa ia se sentir mal porque ela ia se sentir subvalorizada em relação ao trabalho dela. Porque ela vai... Veja, eu imagino que fazer uma capa dessa demanda muito tempo, demanda muitas horas. Então, quando você vai quantificar a quantidade de tempo que aquele artista vai passar para fazer uma capa e você paga muito pouco, eu não quero que as pessoas se sintam bem, na verdade, fazendo o meu livro, fazendo bem a capa do meu livro. E por isso que para mim é muito importante o feedback de vocês dizendo que gostam de trabalhar comigo, porque eu quero pessoas que gostem de trabalhar mesmo no projeto, que acreditem no projeto. Para mim isso é mais importante.
Então você tem que procurar um preço justo. E agora, claro que se você está trabalhando com autores independentes, claro, eu imagino que vocês, em algum ponto, vocês vão conseguir se destacar e vocês vão entrar para uma dessas editoras grandes. Eu realmente boto aí nos próximos 5 anos que isso vai acontecer. Vocês vão ser pegos pela Aleph ou pela Leia. E eu espero aproveitar vocês antes que vocês vão para uma dessas editoras e tenham um contrato de exclusividade e não possam mais trabalhar comigo. Mas eu imagino que isso vai acontecer. Mas é claro que como você trabalha com autor independente, você tem que ter a noção de que o autor independente muitas vezes não tem um valor alto para investir naquela capa. Sim. Só que o autor independente também tem que encarar a capa como um projeto a longo prazo. Sim. Você, por exemplo, eu vou fazer agora a tiragem física de Cristalo, a nova ordem mundial. Essa tiragem física, muito provavelmente, o meu lucro, quando eu for vender os livros, eu vou tentar vender todos os livros. Se eu vender todos os livros, muito provavelmente o meu lucro vai ser quase zero. Porque basicamente eu vou quantificar quanto eu gastei na capa, quanto eu gastei na diagramação, revisão, vai ser a gráfica, transporte, dividir aí tudo. Se for pelo Catarse, também tem a comissão do Catarse. Vai ser um lucro zero. Agora, se eu conseguir não ter prejuízo, para mim já é uma grande coisa. Mas aí, se os livros esgotarem, você tem que ter noção, se os livros esgotarem, você fazer uma nova tiragem, na nova tiragem você não vai ter gasto com capa, não vai ter gasto de diagramação, é só impressão e venda. Sim, então você tem que pensar na capa também como um investimento a longo prazo. Todo o projeto, por exemplo, que a gente fez por Jornadas para Além das Fronteiras, independente do livro físico, assim, que eu gastei, que eu investi em vocês e vocês investiram no meu projeto, eu tenho que pensar também, até se você olhar para o e-book, você tem que pensar a longo prazo. Então, só para vocês terem uma ideia, o e-book estava por preço agora está R$ 5,99, mas o e-book ele estava R$ 9,99 e no Kindle Unlimited. O preço é muito baixo. Então, quanto eu vou tirar por cada e-book vendido é muito pouco. Mas se você pensar a longo prazo, por exemplo, em 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos, 1 ano e meio, não sei quanto foi, eu já fiz esse cálculo, o investimento que eu fiz nas artes, ele se pagou, e aí depois eu vou ter o livro à venda por, sei lá, 5, 10 anos, se eu conseguir continuar me divulgando, e a partir daí só vai ser lucro. Então você tem que ter essa noção de que você está fazendo um investimento, livro não é algo que vai se bombar de uma hora para outra, mas que a longo prazo ele vai se pagar porque a capa ela vai chamar os leitores e a capa de vocês, o trabalho de vocês, quando você tem uma capa boa, ela envelhece bem. Sim. Você não pega, por exemplo, você pega um livro desse aqui, você bota a capa do filme, o filme é de 2015, o filme, essa capa aqui não vai mais vender. Essa capa vende enquanto o filme está no cinema, mas depois não vendeu. Eu comprei esse livro aqui nas Americanas, acho que foi por R$ 20. Por que foi por R$ 20? Porque eu comprei muito tempo depois do filme e essa capa já não vende. Ou você pega a capa de Percy Jackson, a capa de livros de fantasia, e aí eu coloco também as capas da Aleph, que são ficção científicas, e a capa de Cristalo. São capas que daqui a 10 anos o pessoal vai olhar e vai dizer, pô, essa capa é muito bonita, esse livro vende muito bem. Então você tem que pensar a longo prazo quando você pensa nisso. E aí vai dessa questão da cooperação. Você tem que estimular os artistas que trabalham com o seu projeto e você tem que pensar que você não vai necessariamente recuperar aquele investimento imediatamente, mas a longo prazo, se você faz um trabalho bem feito, isso faz toda a diferença. Exatamente. Desculpa aí ter falado tanto, mas é porque eu fico frustrado assim, quando você pega um autor e ele fica achando que ele está fazendo um favor para o capista porque ele está contratando um capista. Pô, sim. O autor, muitas vezes o autor, ele sofre uma discriminação, assim, não. Ele não é valorizado pela editora. Tem editoras que ficam se comportando como se ela estivesse fazendo favor para o autor. Por que você vai fazer isso com os outros profissionais que trabalham no seu livro? Exatamente. Você tem que entender que todo mundo está ali na mesma realidade, na mesma dificuldade. E o que eu mais quero é que meu projeto cresça e cresça junto com vocês, eleve vocês. Por isso que eu fico super feliz em fazer essa live. E podem contar comigo em relação a outros pontos, do Kibo também. Não sei como é que vocês se organizam, não é nem pauta da live, mas não sei como vocês se organizam juridicamente em relação à empresa e tudo. Me contem comigo, se precisarem comigo como advogado, eu estou aqui à disposição de vocês, de verdade, pessoal. Muito obrigada, muito obrigada. Eu imagino que tem essa dificuldade burocrática no nosso país também. Demais. Então, que precisarem, a gente está junto para tentar crescer junto. A ideia tem que ser essa. Pode falar. É porque tem uma pergunta aqui, mas depois eu jogo ela, a pergunta. Acho que a ideia
e a gente remunera ela bem, o trabalho dela vai melhorar, né? E é algo que, tipo assim, já pegou a gente de tipo, poxa, será que o que eu faço é bom? Porque o que eu faço não muda, eu tô aqui desenhando o tempo todo e a qualidade não melhora, e etc. E a gente tem que saber dividir entre tempo de estudo e tempo de trabalho. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo aquela capa ali, e na maioria do tempo a gente já está reproduzindo o conhecimento que a gente tem, né? A gente só está exercitando aquele conhecimento. E se a gente trabalha o tempo todo ganhando mal e não tem tempo para estudar, a gente não aprende, a gente não evolui o que a gente faz. E é isso. E aí eu queria parabenizar vocês nisso, porque eu vejo que vocês são muito ativos. Eu não acompanho a comunidade de ilustrações digitais, mas eu vejo que vocês são muito ativos nessa comunidade. Então acho que tem desafios, tem campanhas que o pessoal faz e vocês participam de tudo. Eu achei o máximo aquela que vocês, a última, não sei nem se foi a última, que vocês se desenharam em cenas de livros, e cenas de livros ou de histórias famosas, que foi até um desafio. Eu vejo que vocês estão muito ativos para tentar se melhorar, vocês fazem cursos, vocês estão crescendo cada vez mais. E eu acho que a tendência é essa, porque você tem que ter esse potencial, é isso que vocês acreditam no trabalho de vocês, e vocês têm que ir em frente. Então o autor também tem que saber que ele está investindo nesse tipo de trabalho. E como aquilo, né, não existe curso superior sobre artes assim voltado para esse campo. Então você tem que pagar mesmo para conseguir estudar. E os cursos são bem caros. Não é nada barato. Começar do material da mesa digitalizadora, tem que pagar licença de programa, tem que fazer uma série de coisas como qualquer outra profissão. Não é porque é divertido, porque é arte, que não tem trabalho, não tem custo. E até isso mesmo, até para a produção da própria capa. Às vezes a gente tem que comprar uma fonte que é paga. E aí como é que a gente vai comprar a fonte se a gente não tem dinheiro? Às vezes imagem também realmente. E aí, já passando para essa questão do processo da capa, entrando no último tópico da nossa pauta, fazendo uma pergunta aqui. O processo todo para fazer uma capa, em média, demora em quanto tempo? E aí, antes de vocês começarem a responder, eu só queria fazer um adendo, assim, que eu imagino, eu queria que vocês contassem um pouco da experiência, de que tem autores e autores. Tem autores que contratam e ficam em cima, pressionando e tal, e isso termina sendo ruim. E tem autores que combinam o prazo, e quando chegar perto do prazo, vocês terminam tendo que entregar dentro do prazo e ter uma certa pressão. E contar um pouco da minha experiência com vocês também. No primeira vez que eu contratei Mariana para a capa do primeiro livro, a gente combinou os prazos todos certinho, porque tinha um período que eu queria lançar o livro. E nessa segunda vez, a gente combinou mais ou menos o prazo, mas assim, eu tentei ao máximo, não sei se tira assim, mas deixar vocês à vontade para trabalharem quando vocês puderem nos projetos e nas artes. Eu acho que o ideal é deixar o capista trabalhar do jeito que ele achar melhor, porque ele vai trabalhar quando ele se sentir melhor. Mas é claro que a gente também tem que entender o lado do autor e da editora que trabalha com prazos. Como é que funciona, em média, assim, o trabalho de vocês, em termos de prazos, para fazer a capa do livro? A gente costuma estabelecer um prazo base, que é de 2 meses, porque nesses 2 meses a gente não vai fazer só uma capa. A gente tem, como a gente disse, além da faculdade, a gente pega geralmente uns 2 trabalhos. E no caso de Cristal, a gente teve várias encomendas que a gente ainda nem revelou, né? Mas a gente tem muita coisa ainda para mostrar. Muita coisa para revelar. E aí a gente ficou mais ou menos 1 ano preparando tudo, né? E nesse meio tempo a gente pegou muitos trabalhos, porque tinha que, né, pagar os aluguéis. E aí a gente fica bem livre para conversar com o autor quando que ele quer lançar, se tem alguma data específica. E às vezes acaba o prazo precisa ser ajustado de acordo com as mudanças que o autor pede, porque às vezes ele não gosta de alguma coisa, a gente vai ter que refazer. Então, nesse processo de refazer, a gente precisa estender um pouco mais o prazo. Ou acontece alguma enfermidade, alguma coisa assim, mas a gente sempre está em diálogo para que a pessoa não se sinta também desamparada, sem resposta da gente, né? Isso nunca. Eu acho que o prazo ele acaba sendo elástico, porque tem muitos fatores que podem interferir ali na feitura da capa, né? Até isso que Mariana comentou de, tipo, o autor pede uma mudança. E muitas vezes a gente, como a gente falou, a gente pensa na capa como um conjunto total. E aí se a gente mudar uma coisinha ali, a capa muda tudo. Fazendo mais sentido no contexto geral. E aí é um trabalho enorme, porque a gente vai ter que não mudar só aquilo, mas várias outras coisas. E aí leva muito tempo mesmo.
Às Aí o vezes autor também, fica, mas eu pedi só uma mudança, sem ter noção. Pois é bem assim. E Mas, aí, só no prazo de Cristalo, por exemplo, o nosso monitor quebrou, nosso computador eu quebrou, a lembro, eu gente ficou lembro. sem material para trabalhar. Então a gente tem que considerar tudo isso, mas sempre dando um jeito de continuar. A gente foi trabalhando no nosso outro material até quando o computador novo chegou, porque a gente precisa também suprir os prazos, né? Como é que é o processo, assim? Como é que vocês se dividem? Vocês podem falar de Cristalo, mas podem falar de outro livro. Quando um autor contrata vocês para fazer... Vamos falar... Claro que tem as outras etapas, mas vamos falar de uma capa. Como é que vocês se dividem? Eu sei que tem etapas, que vocês atualizam os autores de acordo com as etapas, mas como é que é internamente? Luigi começa, ou então Mariana, você começa, ou então vice-versa? Vocês são metódicos quanto a isso? Vai do tempo de cada um, quem está mais livre vai começa pegando. Como é que vocês fazem? eu acho que assim, é muito de se adaptar ao como outro produz, o estilo também. Produzir em dupla não é fácil, assim, porque são estilos diferentes e aí, tipo, muitas vezes Mariana faz alguma coisa, eu faço alguma coisa, e aí ela não gostou muito de uma coisinha que eu fiz ali, e aí quer mudar, às vezes até dá algumas confusões. Mas, mas é isso, eu acho que, assim, o tablet que a gente tem também facilita muito e a gente foi se encontrando nisso também de tipo, eu gosto muito de fazer character design, né? De fazer os personagens. Então Mariana vai lá pro computador e ela vai fazer, a gente vai pensar, vai fazer as thumbnails, né? Vai pensar no conjunto total da capa ali da ilustração. Mariana vai lá e faz o grosso do cenário, por exemplo. E aí eu venho pro tablet, até porque ele não suporta arquivos muito grandes, e aí eu vou fazendo os personagens. Isso. E aí vou mandando pra Mariana, ela vai jogando no cenário e a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona e tal. Por exemplo, o Luigi, ele é muito bom em fazer line art, a linha dos desenhos, e eu sou péssima com isso. O que é line art? A line É art... aquela base, assim, como se fosse um desenho num papel, em preto e branco. Isso, exatamente. É a parte das linhas mesmo, quando não tem cor, não tem volume ainda, só tem a linha. E aí o Luigi é muito bom em fazer esse polimento, porque eu gosto muito de fazer aquele rabisco todo solto para imaginar como as coisas vão ficar, composição. E aí ele pega e já vai adaptando, lapidando isso. Mas às vezes ele faz isso e eu faço outra coisa. Eu gosto muito de fazer cenário, por exemplo, também. Depende. Vai muito também das ocupações que a gente está tendo no momento, né? Às vezes eu estou ocupado com algum trabalho da faculdade, aí, pô, eu não vou conseguir terminar de pintar isso aqui. Você pode fazer isso, aí vai. Ela tem que fazer. Parceria. E eu acho que foi ficando melhor nossa convivência, assim, para fazer arte, quando a gente foi evoluindo individualmente, nossa arte. Porque aí você vai se entendendo, né? Você vai, poxa, eu gosto de fazer character design, eu tenho facilidade para fazer isso aqui, para desenhar pessoas, etc. Você sabe suas virtudes e suas fraquezas, né? E você termina se E também vou entendendo o que ela gosta, o que mais ela gosta de fazer, quais são as facilidades que ela tem. E aí a gente vai separando as funções, né? Vai ficando mais fácil de trabalhar. Muito bacana. Eu imagino que não deve ser fácil. Eu não sei se eu conseguiria, por exemplo, escrever um livro junto com outra pessoa. Uma coisa é você trabalhar, por exemplo, em uma pessoa escreve e o outro fica só revisando. Sim. E aí é um trabalho, por exemplo, de autor e editor. E isso aí são funções diferentes. Mas você trabalhar junto numa obra de arte só, são obras de arte que vocês fazem, e cada um faz um pedaço da obra, imagino que para chegar nesse entrosamento é algo que leva tempo, mas é algo que também termina sendo bom, né? Porque um termina suprindo o outro quando tem um momento de dificuldade. E é aquela questão mesmo de superação do orgulho. Superar o orgulho. No início era bem mais complicado, principalmente para mim, assim, porque Mariana já tinha mais experiência no que ela fazia, principalmente assim, ela sabia aquilo que eu falei, né, de dimensão da capa, coisa mais técnica, etc. E eu tava ali para desenhar e pintar. E então tinha que aprender um monte de coisa, e aí às vezes eu não entendia por que algo que eu fiz não podia ficar daquele tamanho, porque não ia caber na capa e etc. E aí dá confusão, entendeu? E aí tem que mudar tudo, né? Já tá terminado, aí tem que voltar e refazer, diminuir o tamanho do personagemzinho ali que vai ficar na capa. Aqui tem um comentário bem bacana de Flavier, que acho que é
Flavier, que ele falou que, nossa, admiro demais a vontade de vocês três em transformar as pessoas em realidades. Certamente existiram vozes que disseram o contrário, mas vocês decidiram seguir em frente, parabéns. Muito obrigado. E assim, para mim, eu sempre valorizei muito o trabalho de vocês dois. Eu acho que é incrível o trabalho que vocês fazem. Então, eu disse, eu acho que vocês são muito jovens ainda, então vocês têm muito potencial para crescer muito. E eu acho, inclusive, que a capa de vocês, os trabalhos de vocês, na verdade, eles não deixam a desejar em nada obras que são grandes best-sellers. Assim, se você pega um trabalho de vocês, que é um trabalho muito bem feito, e você consegue montar um livro também com tudo de qualidade, você pega papel pólen para fazer as folhas, você pega uma diagramação boa, você tem um produto que ele está pau a pau com um best-seller. Ele não deixa nada a desejar. E eu acho isso o máximo, assim. Acho que vocês vão crescer muito ainda e eu tenho certeza que daqui a um tempo ou vocês vão terminar sendo contratados por uma grande editora e eu quero que vocês cresçam demais. E para a gente fechar já a nossa live aqui, porque já passou do tempo, eu queria que vocês contassem um pouco como é que é a sensação de pegar o livro físico, assim, numa capa. Porque imagina se vocês fizeram é um negócio muito digital, mas é algo que você transpõe do digital para um material. Como é que algo que você criou, você já vai pegando os livros físicos e vai montando aí uma coleção do trabalho de vocês? Porque, para mim, a capa, quando você vai para o físico, uma capa bonita dela, não é só o livro. Para mim, é o item de decoração da casa. Eu tenho aqui 2 exemplares de cristal que ficam na minha sala, os 2 ficam assim, empilhados. Aí, quando tiver o segundo, eu vou botar assim, como algo de exposição. Como é que é a sensação assim, de vocês de pegar o que vocês fizeram no digital, fisicamente, e dizer, isso aí foi eu que eu fiz? Você se sentir um artesão, assim, no final das contas. Eu acho que é uma sensação de muito orgulho e também de felicidade por fazer parte de um projeto, né? E isso, de fato, vira ao mundo. Porque sai de uma plataforma que a gente não é física, é uma coisa digital. E quando o autor manda pra gente, principalmente, a gente fica extremamente feliz. A gente fica dias e dias falando sobre isso, babando na capa e no livro, por ter sido escolhido para fazer parte de um projeto, por dar cara de um livro, né? E é interessante isso porque é raro que a gente veja livros nacionais nas livrarias daqui do interior e quase não tem livraria para comer de conversa, né? Mas quando mandam pra gente é essa sensação surreal de caramba, a gente está fazendo as coisas que a gente também gosta de consumir. É uma sensação muito boa. E até dentro dessa arte feita em dupla, em equipe, acaba virando também um acervo de memória, né? Porque a gente volta e meia pega a capa do livro e fala, nesse dia aqui eu pintei isso, aconteceu isso, tá? Então, cada capa tem uma história, né? Isso. Por trás dela. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu espero que vocês depois façam... Eu já estou imaginando coisas assim. Depois, quando vocês tiverem lá uma quantidade grande, vocês façam um livro de artes digitais, assim, dos projetos que vocês fizeram. Eu acho muito bonito aqueles livros, assim, que você vai passando e tem as artes daquele artista. Já pensando eu espero que a vocês gente façam tem um projeto aí, quem sabe venha em breve. Eu dou todo apoio. Podem contar comigo, assim, para o que precisarem em relação a divulgar e fazer que esse processo se torne realidade. Vocês merecem demais. Para a gente fechar aqui... Pode falar, Luiz. Só voltando para o que falou sobre a dificuldade, né, de ser artista, de ser escritor, é até o que eu estava conversando com a Mariana, perguntando o que é que a gente ia responder sobre quais são as dificuldades de ser artista no Brasil. E aí eu até brinquei com a Mariana de que ser artista, de que ser ilustrador é tão fácil quanto ser escritor. Ou seja, não é fácil, né? Nem um pouquinho fácil. E é isso. Então, para quem está no chat, ou para quem for ver essa live futuramente, insista mesmo assim em fazer o que você gosta. Eu sei que insistência não é o suficiente, né? A meritocracia não existe. Mas se a gente não tenta, se a gente não se coloca nesse lugar de falar eu posso, né, eu consigo mesmo diante dessa dificuldade, se a gente também não se mexe. Eu acho que foi muito bom você tocar nesse ponto, porque existe muito essa questão de que quem quer ir atrás, tudo, você tem que lutar pelo que é seu aqui, não vai ser fácil. É diferente de você, por exemplo, estar em um país que você tem empresas
que contratam artistas, você vai ter um salário, você vai trabalhar naquela empresa, você vai ter uma estrutura para trabalhar. Esse livro mesmo, por exemplo, aqui do Star Wars, da Luz de Jedi, claro que a gente não compara, mas esse livro aqui, o autor, ele não escreveu a história porque ele pensou na história. É um projeto da Lucasfilm que eles contrataram 5 escritores para criarem histórias do universo expandido de Star Wars. É uma empresa que contrata o escritor como empregado para criar histórias. Aqui, o que acontece? Você tem o pessoal que é muito talentoso no Brasil, que cresce muito e que tem que lutar pelo que é seu. E quando se destaca ao ponto de produzir algo de muita qualidade como vocês, das duas, uma. Ou vai, que é muito, eu acho, é difícil acontecer, mas vai para uma, não sei capítulo, eu estou falando de artista digital. Ou vai para uma grande empresa aqui, como uma grande editora, mas o que normalmente eu vejo acontecer é, vai para fora. É contratado para trabalhar nos Estados Unidos, é contratado para trabalhar na Europa, vai se mudar para fora, porque aqui não tem oportunidade e aparece oportunidade lá fora e vai trabalhar lá. Então é muito difícil porque não tem estrutura e oportunidade no nosso país. E é por isso que a gente tem que lutar por isso. E eu espero que o Kibo seja só a fagulha de uma grande empresa que vocês saiam montando e que crie um ambiente, não só que vocês criam um ambiente que é propício para outros artistas, porque vocês servem de inspiração para outros artistas. Inclusive, aqui tem uma pergunta de Tomás, que a gente pode já encaminhar ela para fechar na nossa live, perguntando para quem gostaria de começar a ser um capista ou estudar sobre isso. Se tem algum curso que vocês recomendam, se tem algum primeiro passo que vocês recomendam para a pessoa começar a estudar sobre isso, ou é mais tentativa e erro, você compra uma mesa digitalizadora e vai na cara e na coragem? Eu acho que não recomendaria seguir nossos passos no sentido de comprar a mesa e simplesmente ir, mas já com esse objetivo de ser capista. Acho que o mais interessante é você começar a desenhar mesmo no papel e ver e desenvolver sua habilidade, né? Porque, enfim, não existe dom, a gente tem que trabalhar, tem que exercitar para conseguir chegar a um resultado legal. E aí, os cursos com certeza ajudam muito. Você tem conteúdo no YouTube hoje em dia, gratuito. Tem conteúdo em tudo que é lugar, até mesmo aqui no Instagram. Daí você, especificamente sobre capas, acho que tem alguns cursos também. Mas o mais importante de tudo é que, se você quiser ser um ilustrador capista, é você continuar treinando todos os dias. Todos os dias você desenha um pouquinho. Não precisa ser nada muito finalizado, nada muito incrível. Mas só de você estar exercitando, criando essa rotina de estudar, você vai ver que sua arte vai se desenvolver muito. Isso. A internet facilita muito para quem quer começar a desenhar e trabalhar com isso futuramente, porque a gente acha muito conteúdo gratuito na internet. E assim, é bom você também tentar construir, acho que isso é algo que aprendi recentemente e que ajuda bastante você construir um arcabouço de artistas que você gosta e etc. E aí você tentar copiar mesmo, vai lá, copia, e aí você vai conseguindo desenvolver. Claro que para uso pessoal só. Não. Para não colocar capa. Para treinar, né? Para treinar. Isso. Mas Perfeito. Você acha muito conteúdo hoje em dia gratuito no YouTube. Também tem algumas plataformas que tem cursos mais baratos, doméstica, etc. Isso. E que ajudou bastante a gente, inclusive alguns cursos a gente achou lá. Muito bacana, muito bacana. Eu acho também, falando um pouco de escrita, e porque eu acho que tudo envolve arte, tudo envolve trabalhos que às vezes são muito grandiosos. Quando a gente fala de uma capa de um livro, eu acho que é um trabalho muito extenso, assim, demanda muito tempo e muita dedicação. Acho que você não pode começar pensando já, vou começar aqui, comprar uma mesa digitalizadora e fazer uma capa que nem a capa do Simonetti. Que acho que é o capista mais famoso de fantasia, é o Simonetti. Não, acho que você tem que ir um passo de cada vez. Quando você vai escrever um livro de 300, 400 páginas, você não tem que começar a sentar à noite, vou escrever 400 páginas. Sim. Você escreve uma página de cada vez. Às vezes você consegue escrever só meia página, às vezes só um parágrafo. Você tem que ir em frente. Eu imagino que seja mais ou menos isso que vocês estão tendo traduzido. Exatamente. Se você quer, vá atrás. É muito mais fácil do que antigamente. É muito mais acessível. Existe muito equipamento. Exige-se investimento. E você vai atrás dos seus sonhos fazendo as coisas aos poucos. E não comece logo com uma capa querendo fazer uma super capa. Se você for pensar numa capa... Assim, eu acho que é melhor, inclusive, se você for montar uma capa, tentar ser um capista, e se você, ao invés de, por mais que você goste de uma capa como essa do Luz Jedi ou a de cristal, as de cristalo,
se você for dar um primeiro passo, ou você começa com pequenos desenhos, ou você tenta começar com capas que são minimalistas. Eu acho que uma capa que é minimalista, mas que é bonita, ela é melhor do que uma capa que tenta abarcar um bocado de coisa e não é bem feita. E aí você vai evoluindo. Vocês concordam? Isso, eu acho que até algo nesse sentido é você se entupir de redes sociais, né? Porque quando você começa a desenhar e você está curioso, você vai olhando aqueles desenhos, os artistas que você conhece e tal, e invariavelmente você vai se comparando. E, assim, quando eu peguei a mesa digitalizadora, eu não conseguia fazer um traço reto, né? É muito estranho, é muito diferente do papel, mas assim, como a Mariana falou, continuar desenhando, continuar tendo contato com essa arte tradicional vai ajudar bastante você nessa transição para o desenho digital. Então, vai começando com as coisas pequenas, né? Vai estudando os fundamentos, básico, anatomia, e aí você vai para gestual, etc. Faz umas fanarts de anime, coisas assim. Eu acho muito bacana as fanarts de vocês. O Tomás, vocês disseram aí, começa copiando artistas que você se inspira. O Tomás colocou aqui, vou copiar as capas de Cristalo. Aprecio muito o trabalho de vocês. Não copia só de Cristalo, não. Entra lá no perfil do Kibo, no perfil do Mariano, copia todos os desenhos dele lá. Só não vale botar para vender, nem querer, mas copia lá para ver se aprende lá junto com eles, pessoal. Eu queria finalizar perguntando, vocês têm alguma consideração final? Vocês querem perguntar alguma coisa? Se alguém que estiver assistindo quiser fazer mais alguma pergunta, o momento é agora. E aí, vocês querem falar? Podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente por e-mail ou então pelo nosso Instagram, @kibo.creations, que a gente tira a dúvida de vocês, se vocês quiserem, fica disponível para conversar. E é isso, gente. A gente tem vários projetos vindo por aí, várias capas para publicar. Se alguém quiser fazer um orçamento com a gente com calma, é só chamar a gente no e-mail que a gente responde. E é isso. Eu queria agradecer a Rafael, a plataforma, né? Agradecer esse espaço, a conversa. Foi muito legal e, assim, conversar sobre isso, Acho que a gente nunca tinha feito isso, assim, nunca. De conversar com outra pessoa sobre o que a gente faz. E aí a gente vai percebendo muitas coisas, assim, eu acabei percebendo muita coisa no que eu faço que eu nunca tinha parado para pensar. Eu também. Né? E acho que isso até ajuda dar aquela revigorada no que a gente quer fazer e de colocar a cara mesmo e quais os assuntos que a gente quer tratar e etc. Sim. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando, que vocês aceitaram o convite. Eu acho que essa foi uma das melhores lives que eu já fiz, porque vocês são incríveis, o trabalho de vocês é incrível e o tema é muito instigante. Não tem ninguém aqui no Brasil que está falando direito sobre isso aqui, sobre o trabalho de vocês. Então, da mesma forma de autor independente, tem pouca gente, já tem gente que fala, mas tem pouca gente falando. Então, parabenizo vocês também pela coragem, porque imagino que dá aquele friozinho na barriga. Eita, vou fazer uma live, vou falar assim no meu trabalho. Mas, assim, olha, o conselho que eu poderia dar a vocês, para vocês cresçam ainda mais, eu torço muito por isso, não tenham medo de mostrar o trabalho de vocês. Uma das coisas mais legais, assim, como um autor independente que eu vi, que gera uma identificação com o público, é eu mostrar às pessoas o que eu estou fazendo, mostrar a vida do autor independente, os bastidores por trás do que eu faço. É claro que a capa de vocês, como vocês não podem divulgar a capa, porque o autor só pode divulgar quando está pronta, tenta aos pouquinhos ir divulgando um bastidor, como é que quanto tempo vocês passam fazendo uma coisa ou outra, as fanarts, que é algo que não tem fins comerciais. Sai divulgando aí o trabalho de vocês, que eu acho que vocês têm muito, muito a crescer. Se juntem com outros capistas para falar mais sobre isso, para debater mais sobre isso. E aqui, da plataforma de Cristalo e tudo, a porta está aberta, tá? Tudo que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Eu sou muito, muito grato por tudo. E eu espero que esses 2 trabalhos com os Cacos Cristal sejam apenas os primeiros de muitos, de uma parceria muito longa que a gente pode fazer, que a gente tem muito para fazer aí pela literatura, pelo Nordeste, pelo arte digital. Vamos valorizar mais essas habilidades que o povo brasileiro tanto tem, que é tão criativo e que a gente tem muito para crescer ainda, principalmente com a força das redes sociais. Eu acho que é isso. A gente começou a produzir arte nasceu mesmo da
vontade de ler, de escrever, etc. E poder trabalhar ajudando pessoas que têm a mesma paixão que a gente tinha, né? E que a gente direcionou para a arte, mas as pessoas direcionaram para a escrita, é muito legal. E poder conversar também sobre isso é muito bom. E a gente entende todas as dificuldades e desafios assim, de fazer. Ó, então, o último comentário que eu vou ler aqui na página, ele pediu para vocês lembrarem dos Simples Mortais quando vocês estiverem numa grande editora. A gente vai lembrar. Pois tá certo, pessoal. Só tenho a agradecer aí a vocês por tudo. Pessoal que está acompanhando, sigam aí Kibo Creations, Mariana Teixeira Arte e Luigi Arte, os 3 perfis deles. Sigam os trabalhos deles, entrem em contato para pedir orçamento, não tenham medo. Mariana e Luigi são super gente boa, eles têm um trabalho incrível. E a última dica que eu tenho para dar assim, para quem está acompanhando a gente em relação a esses dois, confie no trabalho deles. Várias vezes, em relação ao Cristalo, tanto no primeiro e segundo livro, eles me perguntaram, e aí, a gente faz como? Aí eu digo, uma diretriz geral, dizendo, olha, o que é importante para mim é isso, e no resto eu confio no trabalho de vocês, eu confio no gosto de vocês. Eles têm um gosto muito bom pela arte, eles sabem muito mais do que o autor em muitos aspectos, e eles vão conseguir com certeza traduzir da melhor forma possível, até melhor do que o autor, dar cores às histórias que nós estamos escrevendo. Beleza, pessoal? Muito obrigada, Rafael. Muito obrigado a vocês também. Tchau mais, pessoal. Boa tarde, bom final de semana. Até mais, galera. Tchau, Tchau.